Graça e paz, queridos. Nós estamos aqui mais uma vez, como já está se tornando, para a glória de Deus, um hábito estarmos aqui nas terças, nas quintas e nos domingos, pela manhã e à noite, ministrando uma palavra e podendo contar com a alegria, com a felicidade, com a honra de tê-los conosco, participando dessas lives que temos feito aqui nesses dias. Dias que não dá para dizer que são dias fáceis. Dias em que a cada dia que passa parece que a pressão aumenta, a preocupação aumenta. Então nós precisamos realmente, nesse tempo, buscar em Deus e na sua palavra, buscar nas nossas experiências espirituais, nas experiências com Deus, nas nossas experiências pessoais, buscar até mesmo na história do povo de Deus, na história da humanidade, buscar alento e buscar condições, principalmente em Deus, para atravessar esse deserto. Quando o povo de Israel chegou ali diante do Mar Vermelho, a crise era terrível, porque eles não tinham como atravessar, não tinham um barco, era muita gente, eram quase 3 milhões de pessoas, muita gente, a pé, atrás o exército de Faraó vindo, arrependido de ter deixado eles saírem, e a crise era complicada porque não tinha saída, não tinha como caminhar para frente, e a morte estava vindo, a morte estava chegando. E fazer o quê? A palavra do Senhor diz que Moisés foi falar com Deus acerca do assunto. E Deus disse ele assim: você está vindo a mim? Você está vindo falar comigo? Diga ao povo que marche. Pega a única ferramenta que eu te dei. Pega a ferramenta que você sabe muito bem usar, que é esse cajado aí. Toca com ele no mar e o mar vai se abrir. E nós sabemos a história. E quando nós pensamos nisso, e nós vemos, quando olhamos para frente, quando olhamos para a ciência, quando olhamos para as lideranças governamentais, quando olhamos para os nossos líderes e vemos que parece que está tudo perdido, parece que está perdido, parece que não tem outra saída, não se sabe uma vacina, não se descobriu um medicamento. Agora há pouco estava conversando com a Patrícia e lembrando que às vezes até a gente poderia pensar assim, por que não estão se espelhando e se moldando de acordo com aquelas pessoas que já foram curadas até agora? Então a Patrícia me lembrou muito bem, mas isso é um caso que nem todo mundo tem a imunidade igual, nem todo mundo tem a saúde igual, nem todo mundo recebe isso aí de forma igual. Então parece estar cada vez mais complicado, o mar está na frente e a morte está atrás. Então, na verdade, parece que não se tem solução. E agora há pouco eu estava, nessa conversa que estive ali, estava falando com a Patrícia, dizendo o seguinte: olha, eu creio que o Senhor, como sempre foi, está cuidando dos seus, está cuidando da sua igreja, está cuidando do seu povo.
está cuidando daqueles que temem a Ele, porque a palavra de Deus promete prosperidade, promete bênçãos, promete o suprir das necessidades, independente da crise, independente da situação, independente do dia ou da hora. Então, hoje mesmo, enquanto conversava com alguém dizia assim: eu preciso aprender a descansar no Senhor. Difícil nesse tempo. E eu gostaria de, mais uma vez, mandar um abraço para todos aqui. Graça e paz a todos. Muito obrigado por você que já está ligado aí, não é? Um abraço a todos que estão podendo participar dessa live. E como eu disse, é uma honra para mim, não é? Eu gostaria de mandar um abraço pessoal lá de Rondônia. Muito obrigado, não é? Que já estão aí ligados aí. Deus abençoe a todos. A Patrícia, através de nós aqui, manda um abraço a todos. Nossa família, manda um beijão para todo mundo. Saudade desse povo. Como eu tenho dito aqui, nós estamos com saudade de todo mundo, até dos que estão de perto, porque nós não estamos tendo tanto contato assim. Vamos orar? Porque nós temos aqui, começando essa live exatamente para isso, para orar e para meditar na palavra do Senhor. Talvez você está vendo aí na live aí, dizendo que eu coloquei um tema assim, uma conquista gigantesca. Que conquista seria essa? Não é? Esse tempo que se pensa tanto em perdas, tanto em derrotas, em tanta incerteza. Que tal pensar em conquista? Que tal meditar sobre uma conquista tremendamente grande? Uma conquista incrível. Nós poderíamos aqui várias qualidades para essa conquista. Eu coloquei aí gigantesca porque, na minha opinião, é uma conquista que está muito além de ser grande. Mas antes vamos orar. Pai, nós te glorificamos, te exaltamos por esse tempo. A tua palavra diz que em tudo nós devemos dar graças. Então, em meio a essa pandemia, em meio a esse tempo, nós queremos dar graças ao Senhor. Um dia, Pai, o profeta Abacuque orou ao Senhor e disse: aviva tua obra no meio dos anos. No meio. Nesse tempo que nós estamos vivendo já um período de pandemia, mas também não sabemos quando é que vai terminar. Estamos em meio a tudo isso e nós queremos, ó Deus, clamar ao Senhor para que dê paz, para que dê calma, para que dê tranquilidade, capacidade para esperarmos. Nós precisamos aprender com esse tempo. Nos ajude, Pai, a descobrir as lições preciosas desse tempo. Nos ajude, Pai, a entender que nós, como igreja do Senhor, que representamos o Senhor na face da terra, que possamos cobrir as nossas nações, os nossos estados, nossos municípios, com oração, com bênçãos do Senhor, e por isso nós queremos aqui abençoar a nossa nação. Abençoar o nosso presidente, abençoar todos os governantes da nossa nação. E quando aqui, ó Deus, estamos abençoando a nossa nação, estamos aqui estendendo a nossa bênção, a bênção do Senhor sobre todos os estados e municípios da nossa nação. Todos os pequenos distritos, todos os bairros. Pai, em nome de Jesus, visite cada um. Nós te louvamos, ó Deus, por aqueles municípios que ainda não estão tendo casos e não estão ainda sofrendo tantas perdas com esse vírus, como é o caso do nosso município aqui. Mas nós queremos pedir ao Senhor que dê à igreja do Senhor entendimento. Assim como a tua palavra diz que os segredos do Senhor são para aqueles que o temem, nós queremos clamar ao Senhor para aqueles que o temem. Entendam a razão pela qual
esse vírus ainda está ativo, ainda está crescente. Nós clamamos a Deus para que nós entendamos o que é que precisamos fazer como igreja do Senhor. E o para quê, o propósito de tudo isso. Ajude-nos, ó Deus, a entender isso. Muito obrigado, Deus, porque o Senhor tem acalmado a nossa alma, tem nos tranquilizado, tem nos dado um tempo de refrigério, mesmo em meio a uma pandemia. Pai, continue, ó Deus, abençoando cada família, protegendo, curando, dando condições, ó Deus, de sermos, ó Deus, a cada dia visitados pela Tua graça. Eu quero pedir ao Senhor, ó Deus, que cuide desses corações enlutados. Tem misericórdia, Pai. Também aquelas pessoas que necessitam de cura hoje. Aquelas pessoas que estão hospitalizadas. Nós queremos aqui, ó Deus, representar todas essas pessoas através da nossa amiga Deja, que está internada, Pai. Visite, Pai, com o bálsamo do Senhor. Mas também, ó Deus, com o entendimento do Senhor. Com o Teu Espírito Santo. É o que nós clamamos e pedimos ao Senhor que nos dê uma palavra nessa hora, que o Senhor fale ao nosso coração. Ajude-nos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Queridos, mais uma vez, graça e paz àqueles que já estão chegando, não é? E eu gostaria de ler com você hoje o Salmo 131. É o 12º Salmo nessa caminhada que estamos fazendo no Cântico dos Degraus. Algumas pessoas que estão nos ouvindo nessas lives vão lembrar de alguns momentos que nós passamos falando desse salmo. Nós já falamos, já fizemos uma série sobre isso. Mas eu creio que o Senhor tem dado mensagens que eu nunca ainda havia recebido dele nesse tempo agora, através desse salmo. Salmo 131 diz assim: Senhor, o meu coração não se elevou, nem os meus olhos se levantaram. Não me exercito em grandes assuntos, nem em coisas muito elevadas para mim. De certo, fiz calar e sossegar a minha alma. Qual criança desmamada para com a sua mãe, tal é a minha alma para comigo. Espere Israel no Senhor, desde agora e para sempre. Esse salmo, ele é um salmo pequenino, mas com uma profundidade tremenda, como sempre é a palavra de Deus, cada letra, cada palavra, cada vírgula dela. Mas nessa noite eu quero convidar você a que nós meditemos sobre essa questão. O salmista aqui, ele fala do seu comportamento, da sua atitude humilde. Ele fala de não ter o seu coração elevado, de não ser orgulhoso, não ser soberbo. Ele está falando que ele tem se mantido com um comportamento humilde. Isso é louvável, é de Deus. Deus nos quer assim. Não importa onde estamos, não importa os cursos que fizemos, não importa o nosso poder aquisitivo, não importa a nossa profissão, não importa a casa que moramos, nós precisamos manter um coração que não esteja elevado e os olhos que não sejam levantados, ou seja, atitude de soberba, atitude de arrogância. E ele fala aqui que esse é o comportamento do Senhor: o meu coração não se elevou, os meus olhos não se levantaram. Não me exercito em grandes assuntos, ou seja, eu não fico tentando me mostrar sábio, conhecedor de grandes coisas. Meu objetivo é me manter em um nível de humildade. E aí ele fala disso e fala, olha, nem em coisas muito elevadas para mim.
Ou seja, ele está dizendo, eu reconheço quem sou, eu reconheço o meu lugar. No último versículo, que é o versículo 3, ele vai dizer, vai se voltar para o povo de Deus e dizer assim: espere no Senhor, porque o tempo que vivemos, o tempo que estamos vivendo, que é essa pandemia, que é esse problema todo, os medos, as preocupações, as ansiedades, as depressões, as aflições, não é? Essas coisas, esses sentimentos, não é? Eles nos atacam nesse tempo. Porque nesse tempo, ou em tempos como esse, a nossa alma tende a ficar aflita. A nossa alma tende a ficar ansiosa. Porque o que é a nossa alma? A nossa alma é o nosso eu, somos nós. Não é? Nós estamos envolvidos, né, por um corpo físico que sofre quando nós ficamos ansiosos, que sofre quando nós ficamos preocupados. Então esse sofrimento físico, com esse sofrimento da nossa alma, do nosso coração, ele afeta a nossa disposição espiritual para adorar. Ele afeta a nossa visão, ele embaça a nossa visão para que não vejamos o que Deus está fazendo ou está por fazer. Ou seja, é preciso que nós aprendamos a esperar, e esperar não é fácil. Esperar tem a ver com fé. Esperar tem a ver com perseverança. Mas também eu entendo que esperar tem a ver com incerteza, porque você não sabe se vem. A esperança, o esperar que nos faz entender e saber que vem é o esperar da nossa fé. Mas quando você está esperando alguém chegar na sua casa, por exemplo, você está esperando, você acredita que vem, mas você não sabe realmente se vem. Enfim, esperar não é fácil. Não é. Tudo o que faz leva a gente a esperar algo, a gente tem dificuldade. Não sei você, mas a maioria de nós tem. E aqui a ideia é que aprendamos a esperar. Esperar, se você esperar em mim, é incerteza. Se esperamos o nosso amigo, o nosso vizinho, esperamos o nosso parente, sei lá, esperamos no nosso governo, esperamos nos médicos da nossa nação, às vezes nós ficamos esperando em tudo isso. O que nós estamos esperando e através de quem ou por quem estamos esperando? Então essa é uma pergunta que podemos fazer. Então, quando o salmista aconselha que Israel, que o povo de Deus espere, ele não está falando para esperar uma esperança qualquer, ele está falando daquela esperança lá de Hebreus 11:1, que a fé é o fim fundamento das coisas que se esperam e a prova e a certeza daquilo que ainda não se vê. Então ele está dizendo, espera no Senhor, espera no Senhor. Então, querido, não precisa esperar em mais ninguém. Porque tudo que nós esperamos que não seja no Senhor, nós vamos decepcionar de alguma maneira. Nós vamos nos decepcionar de alguma maneira. Então nós queremos aprender isso. Mas quando eu falo de uma conquista gigantesca,
desse salmista, e que acredito que essa palavra está aqui porque ela traz um ensino para nós, traz um incentivo, eu diria, para nós, traz uma comprovação de que se é possível essa conquista tremenda que é fazer calar e sossegar a nossa alma. Ele diz assim: eu fiz calar a minha alma, eu fiz calar e sossegar a minha alma. Por quê? Porque nessa turbulência toda que vivemos, em todas essas preocupações, em todas essas angústias, a tendência é a nossa alma gritar. A tendência dentro da aflição é que a alma grite, é que a alma exponha alguma coisa, fale alguma coisa. É que a alma possa transformar em voz. É que a alma mova o físico de tal forma que a voz saia, que a boca fale, que a língua seja utilizada. Então você vai entender isso, o que está por dentro. A Bíblia fala que a boca fala do que está cheio o coração. E coração aqui, nesse sentido, é a alma. Então, se fosse transformar a palavra coração em alma, nós diríamos: a boca fala daquilo que a alma está cheia. E o salmista teve um poder tremendo de conquistar, ou de vencer, ou de dominar a sua alma. E ele disse: eu fiz ela calar. Fiz calar a minha alma. A pergunta diante de tudo isso é: o que você tem tido vontade de falar? Se você chegasse diante de um governante, diante de um médico, desses principais médicos ou desses ministros de saúde da nossa nação, se você pudesse falar com eles, o que você diria? Se você pudesse sair nas ruas e falar, você falaria o quê? Talvez hoje, se você pudesse falar com seu pastor, talvez se você pudesse falar com alguém sobre o que está dentro da sua alma, porque a Bíblia fala que a boca fala do que o coração está cheio, que a alma está cheia. Esses dias o Davi ele encontrou um brinquedinho e brincou muito com aquilo, um joguinho na internet, e ele depois, quando ele ia falar de alguma coisa, ele ia falar e falava naquele nome, daquele joguinho. Então, quando a nossa alma está ligada a algo, quando está influenciada por algo ou acha algo muito especial para nós começamos a falar daquilo. Então você vai ver hoje que se você ligar a televisão no jornal, vai falar de quê? De pandemia. Se você sai na esquina e conversa 5 minutos com uma pessoa, o assunto pandemia vai ser, no mínimo, um dos assuntos que você vai falar. Estamos pregando e é inevitável que falemos dessa questão. Se você liga para alguém, se você manda um zap, você abre o Facebook, abre o zap, vai estar alguma coisa falando de Covid-19. Então nós estamos envolvidos por essas preocupações, por essas aflições, que vão causando ansiedade, vão causando angústia. E até mesmo um problema sério de levar as pessoas a surtarem, a terem crises emocionais, crises existenciais, crises de fé.
Da pessoa começar a perguntar onde está Deus nesse momento, por que Deus está permitindo isso. E uma série de outras coisas. Mas aqui o salmista diz assim, eu fiz calar. Eu fiz calar a minha alma. Querido, isso é tão incrível, porque se você for olhar, por exemplo, em Provérbios 18, verso 21, anote aí, depois você dá uma olhada. Provérbios 18, 21 vai dizer o seguinte: a vida e a morte estão no poder da língua, no poder da fala. Então, como é que a nossa alma fala? A nossa alma, ela grita primeiro para nós e nós vamos ouvindo os gritos de tal forma que nós não aguentamos e falamos para alguém. Nós externamos, colocamos para fora aquilo que está na nossa alma. Mas fazer essa alma calar já é uma conquista muito grande, enorme. Mas fazer a nossa alma calar e sossegar. Tem até um hino do cantor cristão que fala: mestre, o mar se revolta, as ondas nos dão pavor. Mas aí esse que fala assim: sossegai. Sossegai. Esse cântico tem o tema exatamente sossegai. Me lembrei desse cântico agora, desse hino. Nós estamos vivendo num mar revolto, num tempo de revoltas, num tempo de tanta coisa que vai envolvendo por causa de um vírus. Aí entra questões políticas, questões judiciárias, questões militares, questões governamentais. Aí vai entrando tudo isso e tudo isso vai virando uma salada de coisa onde aflige as nossas almas muitas vezes, aflige o nosso coração. E é por isso que nós falamos tanto desse assunto. Tanto desse assunto. É preciso que a gente entenda o quê? Por que nós falamos tanto disso? Porque a nossa alma está cheia disso, está querendo gritar. Tenho certeza de cada pessoa que tem participado dessas nossas lives, que tem visualizado depois, que tem visto depois, a vontade é assim, se eu tivesse aí sentado onde você está, eu talvez estivesse falando desse mesmo assunto. Por quê? Porque esse é um assunto que está afligindo todo mundo. Mas diante das aflições, diante desse misto de emoções, de sentimentos que nós estamos presenciando nesses salmos, desde o Salmo 120 até agora, diante desses altos e baixos que a nossa mente, que o nosso coração, que o povo, que a nação, porque existem aquelas coisas que são individuais, existem aquelas coisas que são coletivas. Apesar de que eu entendo que a crise, ela afeta todo mundo, mas a crise em si ela é pessoal, porque cada um vê ela de uma maneira, sente ela de uma forma. E aí diante daquele misto de emoções, daquela caminhada de volta para o templo, de volta para a adoração, de volta para a festa ao Senhor, que é o que nós estamos caminhando e querendo e se esforçando e vigiando todo dia quais são os decretos do nosso município, o que o nosso município liberou, o que não liberou. Diante desse misto de sentimentos, e ora a gente pensa, eu preciso calmar o meu coração, eu preciso me assentar, eu preciso repensar as coisas, eu preciso entender, ou aliás, outra hora eu penso, não, isso está demais, está demorando demais. Você lembra o que aconteceu com Abraão quando Sara achou que estava demorando demais a promessa? Nasceu Ismael, que era filho, mas que não era da promessa. Às vezes nós queremos dar algo para Deus, nós queremos fazer o serviço de Deus, quando Deus
ainda não chegou o tempo dele fazer. Difícil esperar. Difícil mesmo esperar. Mas aí ele fala assim: eu fiz calar e sossegar a minha alma. E ele fala uma coisa muito interessante que liga as questões, exatamente questões emocionais. Ele fala assim: qual criança desmamada para com sua mãe, assim, ou aliás, tal é a minha alma para comigo, assim é minha alma para comigo. Quando a gente observa isso, a gente pensa numa criança que acaba de ser desmamada. Ela se torna, de certa forma, independente da mãe, com respeito à alimentação, com respeito ao sustento, à nutrição dela, mas ela continua sob a direção, sob os cuidados, sobre o governo da mãe. Ela está desmamada, mas ainda é uma criança. E ele fala assim: eu preciso ter domínio sobre a minha alma, apesar de que a minha alma tem o seu próprio grito. A minha alma sabe gritar. A minha alma sente as dores, as aflições, as perturbações, as turbulências, as angústias, os medos, os sentimentos contrários, as preocupações, as ansiedades, as depressões, sente tudo isso. Ela já tem o seu sentimento próprio. Agora, ela é uma alma de um ser humano adulto que pensa, que sente, que deseja, que planeja. Quantos planos as pessoas na nossa nação, nesse mundo, tinham para esses meses? Né? Quantos artistas com agendas marcadas, quantos pastores, conferencistas com suas agendas lotadas, e se você procurasse eles há 2 meses atrás, diriam assim: a minha agenda está lotada até 2021. Mas a Bíblia diz que do homem são as preparações do coração, mas a última palavra é de Deus. Então é melhor a gente aprender a fazer calar a nossa alma e sossegar. Sossego traz a ideia de calmaria, traz a ideia de refrigério. É interessante notar que o salmista diz lá no Salmo 23 que o Senhor, quando Ele é nosso pastor, Ele refrigera a nossa alma. Ajuda-nos a sossegar a nossa alma. Leva-nos a lugares onde a nossa alma se torna uma alma sossegada, a águas tranquilas, a pastos verdejantes. Se ele está falando que o Senhor leva ele a pasto verdejante, ele está falando de ele estar numa posição que não é pasto verdejante. Se o Senhor tem que levar ele a águas tranquilas, é porque ele não está no momento em águas tranquilas, mas ele tem o Senhor como pastor. E ele sabe que o Senhor levará ele a águas tranquilas. Tanto é que ele fala depois que, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque o Senhor está comigo, e a tua vara e o teu cajado. Quando ele fala vara e cajado, está falando de disciplina e de consolo, de conforto, de abraço. E aí ele fala o seguinte: olha, quando Pedro está pregando lá em Atos capítulo 3, verso 19, ele vai dizer o seguinte: arrependei-vos e convertei-vos. Arrependei-vos e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados. Então, depois de arrependimento, conversão e perdão de pecados, e o apagar dos pecados, aí ele fala assim: para que venham os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Olha que maravilhoso.
Existe uma forma de encontrar o alívio, o refrigério, o conforto para os nossos corações, para a nossa alma aflita nesse tempo. Porque não adianta muito espernear, correr, tentar, como diziam os antigos, e até hoje esse ditado é muito popular, colocar o carro na frente dos bois. É preciso aprender a fazer. E ele está falando assim, ele não está dizendo assim, eu pedi o Senhor para fazer isso. Eu gosto muito de pensar nesses textos, quando o autor do texto, aquele que é o personagem do texto, ele não está falando de que ele pediu o Senhor para fazer isso. Senhor, por favor, cale a minha alma aqui, faça minha alma calar. Não. Ele diz, eu fiz calar, eu fiz sossegar. Ou seja, esta é uma capacidade, um poder que o Senhor já colocou em nós. Condições para tomar decisões com respeito à nossa alma. Tomar decisões acerca dos gritos da nossa alma, ou pelo menos da vontade da nossa alma de gritar. Então ele dizendo, eu fiz calar, a minha alma, o meu coração, ele tem que aprender a se comportar. Eu decido. E eu fiz calar a minha alma e sossegar. Eu fiz isso. Agora olha para Atos 3,19, que vai dizer o seguinte, arrependei-vos e convertei-vos para que sejam apagados os vossos pecados. É interessante que arrepender e converter é decisão nossa. Então eu creio que a melhor forma de nós fazermos a nossa alma se calar e sossegar é nos arrependendo e convertendo. E não adianta a gente falar como aqueles judeus que haviam crido em Jesus, dizendo assim, nós, como é que o Senhor diz para nós sermos livres, se nós nunca fomos escravos de ninguém? Na verdade, querido, o Senhor fala o seguinte, olha, a cura da terra, ela só vem a partir da conversão do seu povo. Da conversão do seu povo. Ele não fala que é da conversão de qualquer outra pessoa, de qualquer outro grupo de pessoas, ele fala da conversão do seu povo. Que precisa se humilhar, orar, buscar a sua face e se converter dos seus maus caminhos. Então quando é que a gente pode calar nossa alma? Primeiro, nos arrependendo daquilo que nós temos permitido que a nossa alma faça, que a nossa alma nos domine, que os nossos sentimentos interiores tomem o controle da nossa vida. Porque nesses momentos nós muitas vezes nos rebelamos contra autoridades, nos rebelamos até mesmo contra Deus. O salmista podia estar dizendo o seguinte, eu estou indo para o templo, estou voltando para a festa no templo, estou subindo os degraus da casa do Senhor, estou andando pelas estradas difíceis até chegar lá. O Senhor sabe que eu estou indo adorar Ele, como é que Ele permite coisas como essa de pessoas me escarnecerem de nós, de nos perseguirem, de nos maltratarem, de sofrermos afronta. Se o Senhor é nosso Deus e nós estamos caminhando para o templo, caminhando para a volta à normalidade. E mesmo assim, aí a alma dá vontade de gritar. E quando a alma grita, a gente tem que tomar muito cuidado, porque quando a alma grita, ela pode turvar
o nosso campo espiritual, o nosso ambiente espiritual, que é o ambiente da adoração, é o ambiente do relacionamento com Deus. Então nós precisamos entender que adorar a Deus é em espírito e em verdade. E quando nós estamos procurando adorar a Deus e a nossa alma está gritando, a nossa alma está reclamando, a nossa alma está murmurando por causa de tanta coisa, nós não conseguimos adorar. É por isso, querido, que lá em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23, o Senhor, a Bíblia diz lá que o Senhor não nos quer apenas com a nossa alma curada ou com o nosso corpo curado. Ele fala assim, em todo o vosso espírito, alma e corpo. Ou seja, se não for isso, não tem como você ser um adorador. Eis aí a nossa grande dificuldade com respeito à adoração, com respeito a servir a Deus. Porque se você for analisar, na maior parte do tempo a nossa alma está gritando. E a nossa alma está dizendo, eu não gosto disso, eu não concordo com aquilo. Eu não me adapto assim, eu sempre fui assim. A nossa alma está sempre dizendo isso para nós. Você não tem que aguentar isso. Você não tem que suportar isso. Você não nasceu para isso. Você não gosta disso. E há momentos que nós vamos ter que fazer um esforço grandioso, porque para uma grande conquista, para uma gigantesca conquista, vai ser preciso um gigantesco esforço também. Não é fácil fazer calar a nossa alma e sossegá-la. Não é fácil. Eu que o diga. Não é fácil. Não é fácil fazer a nossa alma calar, a nossa alma sossegar. Mas nós precisamos entender que essa questão as questões da alma, as questões do coração, são questões que envolvem as nossas emoções. E as nossas emoções, elas precisam realmente ser feitas, elas precisam se calar e sossegar para que as coisas espirituais possam tomar o seu lugar e possam aflorar na nossa vida e possam crescer em nós. Então ele fala assim, eu fiz calar e sossegar a minha alma. Porque qual criança desmamada para com sua mãe, assim é minha alma para comigo. Ou seja, ela já tem condições de se nutrir, ela já está praticamente independente de mim, porém eu tenho domínio sobre ela. Porém, eu preciso cuidar dela. Porém, eu preciso ficar de olho nela. Então, quando a nossa criança, nossos filhos pequenos, mesmo desmamados, quando eles falam algo que não é legal, que não é importante ou que não deve ser falado, nós corrigimos na mesma hora. Nós fazemos calar. E se os nossos filhos começam a se levantar contra nós, como filhos, como aqueles que estão sob a nossa autoridade, nós podemos dizer, você se cale agora. A autoridade. E aí ele falou assim, eu fiz calar e sossegar a minha alma, fica na sua, fica quieta. Acalme-se, cale-se. Porque eu não vou ficar aqui ouvindo meu coração, porque diz a palavra de Deus que enganoso é o coração. E perverso. Então nesse tempo todo, o que o seu coração está dizendo? O que você tem sentido? Porque o nosso coração, ele é assim, se a gente der uma chance para ele, ele fala mais alto do que o espírito. Porque a ideia dele é dominar tanto o espírito quanto o corpo. Mas aí o salmista diz assim, eu fiz calar e sossegar a minha alma. Porque eu aprendi que eu preciso dominar essas coisas, dominar esses sentimentos, dominar isso que me causa aflição, me causa dor, me causa transtorno, me causa depressão, me causa ansiedade, me causa medo, me causa raiva. Há poucos dias alguém falou para mim assim, eu estou com raiva de tudo isso. Hoje alguém disse, eu não sei mais o que é verdade.
porque um fala uma coisa, outro fala outra coisa. E aí a pergunta é, mas o que a sua alma está dizendo? Mas o que é que Deus está dizendo? Você já parou para pensar o que Deus está falando sobre tudo isso? Ou você, no seu coração, você está entendendo que Deus está em silêncio, está calado, mas mesmo quando Deus está em silêncio, Ele está trabalhando. E aí, eu vejo que o salmista aqui, ele não apenas diz o que ele fez, mas ele diz onde foi que ele conseguiu condições para isso. De que forma ele conseguiu fazer isso. De que forma ele conseguiu fazer essa grande conquista que eu e você hoje podemos também fazer essa proeza. Conquistar a nossa alma, conquistar o silêncio e o sossego da nossa alma. A Bíblia diz que é melhor para o homem dominar a sua alma do que conquistar uma cidade. É por isso que a Bíblia diz que sobre tudo que se deve guardar, nós devemos guardar nosso coração. O salmista falou assim, sabe qual é o segredo? O meu segredo para conquistar ou para conseguir essa conquista gigantesca? Eu já digo já e já passo para vocês esse segredo. E ele fala assim, espere Israel no Senhor. As nossas aflições, o grito e o desassossego da nossa alma, ele é proveniente do nosso foco ou do nosso olhar espiritual desfocado. Espere. Se ele falasse só apenas espere, era mais difícil, mas ele fala assim, espere no Senhor. Desde agora e para sempre. Então, querido, que nesse tempo de aflições, de angústias, de medos, de incertezas, de preocupações, de ansiedade, de depressões, de surtos, de confusão, lembre-se sempre o seguinte, você e eu, nós temos condições de fazer, calar e sossegar a nossa alma. E a forma para isso, a receita para isso é esperar no Senhor. Então não espere no seu prefeito, não espere no governador do seu estado, não espere no presidente da república. Espere no Senhor. Porque é Ele que vai conduzir a mente e o coração dos nossos governantes. É Ele que vai conduzir os nossos médicos, os nossos cientistas. E é Ele que vai nos conduzir ao entendimento de que precisamos nos arrepender e converter para que os nossos pecados sejam apagados e que os tempos do refrigério possam chegar pela presença do Senhor. Então, o refrigério, ele só é possível pela presença do Senhor. E a presença do Senhor só é possível quando há arrependimento, conversão, perdão de pecado. Que o Senhor nos abençoe. E que você e eu possamos entender essa palavra de forma muito especial. E que essa noite seja uma noite abençoada para você, tranquila. Porque você já sabe que não precisamos esperar em tantas coisas, em tantas pessoas. Basta esperarmos em Deus. Que Deus nos abençoe. Em nome de Jesus. Eu quero orar com você. Pai querido, Pai amado, te louvamos, ó Deus, por mais esse tempo tão especial da Tua palavra ao nosso coração. Louvamos a Ti, ó Deus, pelo privilégio de poder, ó Deus, ministrar essa palavra mais uma vez. Adoramos o nome do Senhor pelo privilégio de poder ministrar a pessoas de perto e pessoas de longe. Deus, em nome de Jesus, nós queremos declarar que nós esperamos no Senhor. E nós queremos aqui tomar posse do poder que já existe em nós, de poder fazer,
calar e sossegar a nossa alma. Muito obrigado, Pai. Nós te louvamos, nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe, queridos. Tenha uma noite abençoada. E até quinta-feira, se Deus quiser. Deus te abençoe.